continuar falando sobre o livro de Josué. Mas hoje à tarde, ali pela manhã um pouco, ontem à noite também, eu li sobre as igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia aqui. Capítulo, começa no capítulo 2. E são assuntos que falam profundamente no nosso coração. Sobre como devemos de cuidar da nossa vida espiritual. E a igreja como deve viver uma vida de prudência e de cuidado, né? Porque muitas vezes nós pensamos que somos e que temos, no fim não somos e não temos, não é verdade? Vamos ler, 6 versículos. Se puder botar ali no Data Show, nós vamos acompanhar ali. 6 versículos, de 1 a 6. Está ali, vamos lá. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 1. Aí. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Observe aqui, irmãos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos continuar. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes, que coisa linda isso aqui, ó. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de Deus, diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Meus irmãos, todos são um texto que todos os leitores da Bíblia, todos os pregadores, todos os ensinadores leiam muito. As 7 igrejas da Ásia. Ontem, enquanto que eu li um pouquinho isso aqui, eu estava meditando. Por que meditar e a expressão, a revelação, é uma revelação, é uma mensagem. Esta carta é uma carta profética às 7 igrejas da Ásia. E nós estamos nos detendo na igreja de Sardes. Sabemos que a primeira igreja de Éfeso foi a igreja do século, né, do primeiro século até o século 3, a igreja de Éfeso. E essa igreja, na verdade, ela apresenta apenas, fala sobre o amor, deixaste o primeiro amor. Quando nós olhamos e começamos a estudar minuciosamente sobre a igreja de Éfeso, nós vamos começar a entender que esta igreja de Éfeso foi uma igreja aclarada, esclarecida, que conhecia com profundidade. Era uma igreja que conhecia, bem estruturada. E depois a reclamação foi que deixou o primeiro amor, não é verdade? A igreja do primeiro século. Mas eu digo, por que não tinha? Tinha tantas outras igrejas para ser mencionada aqui. Tantas outras igrejas para ser mencionada. A igreja, tantas outras, nós podíamos meditar aqui. Toda a região da Caia. Tem a igreja de Filipe, de Colosso, enfim, tantas outras igrejas. E aqui menciona as 7 igrejas da Ásia. Quando você hoje passa por lá, não tem, mas está tudo em ruína. Não é verdade? Lógico que foi as igrejas dos primeiros séculos. Mas as advertências eram fortes. É evidente que muitas pessoas dessa igreja de Sardes, de Éfeso, de Tiatira,
E Esmirna, muitas pessoas dessas igrejas serviram a Jesus piamente e hoje estão esperando a ressurreição dos mortos. Estão salvos esperando a ressurreição. Como muitos se perderam na caminhada. Nós hoje estamos vivendo o século 21. Quando nós lemos a história das igrejas, a história dos movimentos cristãos, nós vamos observar que desde o século I, ou o ano 6, depois de Cristo, que foi o ano calendário que diz, e do ano 6 até o ano 2000, até 312 anos, ou até 306 anos que passou, foi quando Constantino Nópora teve aquela visão dos cristãos e pôde ajudar os cristãos, e a igreja se tornou fria e morna. Até ali a igreja era uma igreja perseguida, mas cheia de Deus. Perseguida, mas acreditava em Deus. Perseguida, mas não deixava Deus. Depois que Constantino Nópora, no ano 312, ele teve a visão daquela marca, tipo a cruz. Ele teve aquela visão e começou a ajudar a igreja. A igreja passou então a ser apoiada pelo governo. A igreja passou a ter a proteção do governo e começou a esfriar. A igreja depende de Deus. A igreja depende do joelho. A igreja depende da palavra. E nós observamos aqui, irmãos, ei lá, ó glória. E eu comecei a meditar na história da igreja. Nós já fizemos 112 anos. O movimento da Assembleia de Deus já fez 112 anos. E nós observamos que não no Brasil, mas fora do Brasil, Estados Unidos, a França, a Europa, esfriou. Aquelas grandes catedrais, aquelas grandes igrejas que o Wesley pregava, que tanto John Hus pregava, hoje está em teatro, em boate. Perderam a vitalidade espiritual, perderam a graça. Começou a entrar o mundo. Então nós observamos que hoje nós precisamos manter a nossa vida em intimidade com Deus, temor do Senhor. Nós vivemos em dias que observamos isso aí, irmãos. Dezenas, centenas, milhares de jovens não querem mais ser corrigidos, não querem mais, querem os cultos sim, com vários cultos com luz apagada, saltando, pulando, apenas movimento, mas não essência. Mas não essência, nós observamos isso. E esses dias eu estou pensando, Deus, como que a tua igreja precisa manter esta chama, esta vida de intimidade e de comunhão contigo. E quando nós olhamos as igrejas, foram igrejas fortes, fervorosas. Tiveram homens intelectuais cheios de Deus. Homens que passavam dias nos montes servindo ao Senhor. John Wesley, quando não podia pregar, ele ia para o túmulo e pregava nos túmulos. Ei, glória. Então nós observamos homens que tinham a chama, não pregavam para aparecer. Não pregavam para dizer que estava bonito, mas pregavam porque tinha chama na alma, a chama no coração, eram cheios de Deus. E mudou a história, mudou vidas. E aqui, meus irmãos, nós estamos vendo aqui a situação da igreja de Sardes. Eu estava meditando. Por que salientar as 7 igrejas da Ásia? Porque Deus, na sua presciência, pastores, conhecia o amanhã dessas igrejas. Ei, glória! Conhecia o amanhã dessas igrejas e sabia que essas igrejas, no dia de amanhã, poderiam atender à influência do mundo, do pecado, e se desvair como se desvair espiritualmente. Eu creio que outras igrejas não foram apresentadas aqui, porque outras igrejas, quem sabe, permaneceram com fervor. E há um perigo, alguém diz, a geração, a igreja quando chega a 70, 80 anos, ela perde o fervor, ela vai se desvaindo espiritualmente. Como nós vimos na Europa,
em vários lugares do mundo. Mas nós temos que cuidar para que eu e você não perdemos a virtude, a unção, e achar que tudo é certo, que tudo é normal. Não, não é normal. As coisas de Deus traz contraste e confronta. Não é normal. Nós agora vamos, pastores, vamos festejar os 100 anos da harpa. Eu tive lá na CPAD e ganhamos uma harpa centenária. Nós vamos comemorar os 100 anos da harpa. No dia 30 aqui, nós vamos fazer um grande culto. E eu quero que os cantores, que a banda, os corais, todo cante só hino. Vamos cantar hinos da harpa. Os 100 anos, hinos que falam até hoje, como nós acabamos de cantar. Vamos passar um domingo cantando muitos hinos da nossa harpa cristã, para louvor e adoração de Deus. Está sendo celebrado em todo o Brasil esses belíssimos hinos que foram escritos em fervente oração. Aquelas letras de Frida Vingre e tantas outras. Aleluia. Eu sinto Deus, irmãos, essa noite. Aleluia. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esse primeiro versículo está dizendo que nada é oculto diante de Deus. Este primeiro versículo está dizendo que qualquer lado, por cima, por baixo, por trás, na frente, qualquer lado, os Espíritos, Senhor, vê, contempla. Nós às vezes surpreendemos com certas pessoas. Às vezes a gente vai conversar com pessoas e se surpreende porque acha que é tão bom, tão perfeito, tão santo. E quando a gente vai descobrir, e quando começa a se revelar coisas na vida dessas pessoas, a gente fica pasmo. Não, eu não acredito que isso acontecia. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vida. Mas, irmãos, eu observei o primeiro aqui. Lá, todos sabem que era a antiga capital da Lídia, né? Aqui. Mas um dos pontos que eu quero observar, a vida espiritual de grande parte daquele povo, daqueles membros, estava sendo ameaçada. Quando diz, tenho contra ti, a vida nossa espiritual está sendo ameaçada dia após dia. Se nós não nos render aos pés de Jesus, não passar tempo em consagração, em oração, em meditação da palavra, e deixar a palavra nos confrontar, o mundo está aí. As flechas do mal estão aí. A maldade está aí. A vida daquele povo estava em confronto. Porém, eles começaram a ceder o pecado. E isso também somos nós. Já tivemos, irmãos, igrejas fervorosas, igrejas cheias de Deus. Nós já tivemos cultos, ou seja, pastores e obreiros que começavam pela manhã cedo a consagração e até a noite. Nenhum saía, nenhum ia para lá. Hoje já esfriou as coisas. E com isso a vida espiritual fica ameaçada. Hoje parece que assim, perde até tempo, ando para lá, ando para cá, não quer estar aos pés de Jesus. Parece que está tão difícil ter uma comunhão com Deus. E aí a vida espiritual passa a ser ameaçada. Nós começamos a perder ponto para o inimigo. É verdade. Temos que estudar demais e dedicar na palavra, mas precisamos ter tempo diante de Deus em oração, em intimidade com Ele. Aleluia. Oh glória. Nós observamos, e eu observei aqui que o maior perigo, eles não davam importância. Eles não davam importância o que estava sendo acontecido. As influências do mal
As influências do mundo estavam envolvendo aquela igreja. E eles não davam muita importância. Vinham, quem sabe ouviam, voltavam, mesma coisa. E por que não dizer que muitos de nós viemos para a igreja, voltamos, mas não damos importância. Levamos isso como uma coisa natural. Tá bom, vamos para lá, é uma coisa natural, é assim mesmo. E não se vê e não se dá de entender que vai se desvaindo espiritualmente, que vai se perdendo aquela virtude, que vai se perdendo aquele desejo de estar diante da palavra, estudando, meditando, e ela, quando trazendo confronto, se corrigindo, não se dá conta de que precisa ter mais tempo para estar diante do Senhor, não se dá conta, se deixa a vida aí, como vai se levando, e se esquece que temos uma alma para dar conta diante de Deus. Se esquecemos que durante o dia a dia que estamos vivendo, nós vamos se desvaindo espiritualmente. Aleluia. Era o que estava acontecendo. Foi sim, pastor, uma igreja forte, foi a igreja de Estado, uma igreja avivada, foi uma igreja cheia de Deus, foi. Mas o tempo passou. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos ser saudosistas, não. Mas precisamos viver o que os saudosistas viveram. Podemos ser saudosistas, mas precisamos viver o que eles viveram. Andar como eles andaram. Renunciar como eles renunciaram. Aleluia. Renunciar como eles renunciaram. Viver uma vida, quem sabe até simples como eles viveram, mas foram cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Então nós observamos que eles não davam conta que o maior perigo que estava acontecendo com eles não se dava conta. Ah, pastor, é assim mesmo. É assim mesmo. E quantas mães, quantos pais, vejam os filhos fazer o que querem, ver o que querem. Não corrige, ainda dão. Pensa que é assim. Tenha preço, irmão, custa o preço. Aleluia. E nós observamos então a repreensão do Senhor, dizendo sobre o estado espiritual que encontrava a igreja em Sardo. É lamentável. Primeiro ponto, obra imperfeita. Oh, glória. Obra imperfeita. Diz: tenho contra ti. Vamos observar, vamos ler o texto. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morta. Conheço as tuas obras. Aleluia. Olha para mim, irmãos. Olha para mim um pouquinho. Vamos dar uma pausa. Conheço as tuas obras. O pastor não conhece. O dirigente não conhece. O pai não conhece. A mãe não conhece. O marido não conhece. O esposo não conhece. A esposa não conhece, mas Deus conhece. Conhece. Ah, conhece o que tu vê. Conhece o que tu faz. Conhece o que tu pensa. Oh, amararamasé. Conheço as tuas obras. Ah, irmãos, aleluia. Conheço as tuas obras. É muito profundo isso aqui, meus irmãos. Não adianta eu andar para cá e para lá, querer me apresentar como um santarrão. Deus me conhece. Eu posso enganar, você pode enganar, mas Deus ninguém engana. Aleluia. Obras imperfeitas. Deus exige de nós obras puras, perfeitas, com seriedade. Aleluia.
A nossa vida do dia a dia, diuturnamente, está sendo diante do Senhor. Sabe, nós pecamos até no pensamento. E quando surgir algum pensamento, somos humanos, contrário àquilo que a princípio cristão, imediatamente precisamos repreender. Não podemos achar que é normal, não. Repreender imediatamente. Não achei as tuas obras perfeitas. O 2, na verdade, o versículo 2. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí ele diz, vigilante e confirmos restante. Não achei as tuas obras perfeitas. Meus irmãos, olhem para mim. Nós somos uma igreja que queremos ir morar no céu. E quando nós observamos a repreensão profética de Deus à igreja de Sardes, é porque realmente havia essas necessidades. E se a igreja fosse corrigida, não passava, não perdia a salvação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela nos confronta, nós precisamos imediatamente descer aos pés do Senhor, buscar a misericórdia. Mas precisamos mudar de atitude. Mudar de atitude. Não podemos continuar da mesma forma. Obras imperfeitas. Não, mas de que forma, pastor, a obra é perfeita? Com seriedade, de coração, com pureza, sem maldade. Ei, aleluia. Aleluia. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia. Irmãos, olhe para mim um pouquinho. Eu quero estar bem calmo hoje. Ei, glória. Como Deus tem falado conosco. Aleluia. Quantas pessoas vêm para a igreja, cultuam a Deus, e chegam em casa e vão para o trabalho e voltam a praticar o mesmo mal. Mesma maldade, as mesmas imperfeições. Voltam a falar do seu irmão, falar mal daquele, murmurar da igreja, murmurar do pastor, murmurar do vizinho, murmurar das ofertas. E murmura aqui e lá. Mas Deus está vendo. Ele contempla as nossas obras. E aqui diz que era imperfeita. Eu pergunto, as tuas obras são puras, perfeitas ou imperfeitas? Aleluia. Eu observei aqui que esta parte revelou que uma parte dos membros daquela igreja não mais vivia uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Viveram um tempo, sim. Caminharam um tempo com o Senhor, tiveram intimidade com Ele, confessaram, nasceram de novo, mas para permanecer nascido de novo, para permanecer precisa viver em novidade de vida, para permanecer precisa viver com um novo coração, com as vestes limpas, com a nova família. Aleluia. É preciso. Ah, pastor, eu sou crente há 30 anos. Sou crente há 40 anos, não vale nada. Nós temos muitos aí, até pastores de 40, 50 anos, que estão dentro de casa perdidos. Perdidos, irmãos. Perdidos. Obreiros, líderes, esposas de obreiros estão perdidos. Dentro de casa perdidos. Irmãos mais de idade estão dentro de casa perdidos. Veja, falha em todo mundo, mas não tira o cisco deles. Oravam, buscavam a Deus. Hoje esqueceram da vida de comunhão com Deus. É preciso viver uma vida em contínua consagração, em contínuo temor a Deus.
Para muitos, nós observamos que a mente já cauterizou. Nada mais faz mal. Nada mais é pecado. Ei! Oh, glória! Que o Espírito Santo nos dê graça e temor, irmãos. Nada mais é pecado, nada mais faz mal. Tá bom, pastor. Pastor é muito radical. Não sou radical, não. Não sou radical. Eu quero uma igreja para ir morar no céu. Eu liga, mandaraia. Será muito difícil, pastor. Aquele dia eu chegar lá e o Senhor vai dizer: aqueles que eu confiei em ti, onde estão? É fácil passar a mão na cabeça que tá bom. Se ele errar, passar nesse tá bom, passar naquele é fácil. Mas e o compromisso que tem com Deus? É fácil, pastor, chegar e dizer para o filho: tá bom. Não tem problema, para o outro também tá bom, é fácil. Mas é um grande compromisso. É fácil, mas é um grande compromisso. A mãe é fácil dizer para a filha: tá bom, para o filho tá bom. Vai lá, é assim mesmo. É assim coisa nenhuma. Se você quer ver o seu filho, a sua filha no céu com você, corrige. É o momento agora. Amanhã é tarde. Ah, pastor, é muito pequeno. Diramanda. É muito novo, é muito pequeno. Não. Quando nós se convertemos, o Senhor começa a nos corrigir. E se nós aceitar a correção do Senhor, quando se convertamos, nós começamos a mudar de atitude. E se não mudar, nós vamos ficar na igreja velho, morno, frio, sem a graça de Deus. É preciso. A igreja de Sardes estava nesta situação. Não achei as tuas obras perfeitas. Uma boa parte não tinha mais comunhão. Uma boa parte não tinha mais intimidade com Deus. Havia um pequenos rabiscos. Oh, meu Deus. Eu me lembro há muito tempo que eu estava numa igreja. E algumas vezes Deus me mostra alguma coisa. Eu estava pregando numa igreja. E a igreja estava cheia. Era uma igreja, não vou dizer onde é que é a igreja. A igreja estava cheia, muito cheia, e a glória e o fervor da igreja era maravilhoso. E eu estava ali, e de repente o Senhor me dá uma visão, irmão. E começou a vir uns faíscos assim. O Senhor me dá uma visão, e no meio daquela visão, nasceu uma porcentagem assim: só 33% é salvo daqui. E para mim todos eram salvos, porque a igreja estava tudo fervoroso. No meio daquela nasce, eu fiquei apavorado. Aleluia. Observamos aqui: tens nome de que vives e estás morto. Aparência, irmãos. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. É muito bonito chegar aqui no altar com terno, com gravata, com sapatinho engraxado. É muito bonito chegar aqui na frente, cantar, louvar. É muito bonito chegar aí bonito, aparecer. Mas lá dentro e por fora, o Espírito Santo conhece. Tens nome de que vives, mas está morto. Aparência. Quando Jesus estava com fome, foi até a figueira. A figueira era linda, cheia de folhas, bonita. Uma figueira bonita, cheia de flores. Quando Jesus precisava comer com fome, chegou lá, não tinha nada. Era aparência, irmãos. Não tinha fruto na figueira. Ei, irmão.
A figueira não tinha fruta, ela parece, que bonito, quantas pessoas nós enganam. Aleluia! Escute, que nós possamos nos corrigir, descer aos pés de Jesus e dizer: Deus, tu me dá misericórdia, eu preciso me consertar nesta área eu preciso ser diferente. Eu não quero ficar aqui perdendo tempo, pagando e ir para o inferno. Me ajuda, Senhor. Domina meus pensamentos, domina minhas atitudes. Eu quero fazer certo, eu quero andar contigo, eu quero ir para o céu. É um tempo perdido, irmãos, ficar aqui dentro e ir para o inferno. Tens nome de que vives, aparência, mas estás morto. Oh, glória! Nesta noite o Espírito Santo. Ah, pastor, eu disse, alguém disse assim, mas pastor, é para nós que estão aqui. Deus não dá uma mensagem para outros. E aqueles que estão nos ouvindo através, né? Aleluia. Aqui nós vimos que a igreja em Sardes guardava o nome como igreja florescente, que praticava a doutrina, era bom, né? Mas nós observamos que era uma igreja que estava em falha. Era uma igreja que não fazia menção daquilo que era puro, que era fiel. Era uma igreja que estava distante de Deus. Deus estava contemplando. Ela não andava no Espírito, ela não tinha temor de Deus. Eram poucas pessoas que Deus observou ali. Quantas igrejas, pastores, que os púlpitos estão cheios, lindas orquestras, lindos corais, pastores e obreiros super intelectuais. A igreja parece até um desfile de modas, mas quando olhamos, só tem palha, só tem aparência. Muitas vezes Cristo está do lado de fora. Parece que elas andam sozinha, mecânica. Porque tem tudo, tem orquestra, tem instrumento, tem bons cantores, tem bons cantores, bons músicos, bons pregadores, bons ensinadores, bons professores. Só apenas letra, mas a unção de Deus, a essência sumiu. E os séculos se passaram, e a igreja foi morrendo como a igreja. As igrejas primitivas. Pastor, o que você está falando? Verdade. Vê a história. Observe a história. Quando a igreja nos Estados Unidos estava morrendo, Deus levantou Daniel Berg e Gunavini para vir ao Brasil. Mas quem conheceu uns dos líderes da igreja americana, nos anos 70, 68, como eu conheci, Landau, Raimundo Bothwright, Leslie Dixon, Thomas Dixon, eu conheci muitos que eram cheios, saltavam de Deus, vinham no Brasil, era uma fogueira, batismo com o Espírito Santo, salvação de alma, ajudavam as igrejas, cheios de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Passaram, irmãos. Aqueles líderes passaram. Morreram. Mas a igreja veio se esfriando. Veio se esfriando. E nós temos que cuidar disso. Cada um de nós, aqui em Camporil. Aleluia. Precisamos cuidar da nossa vida cristã. Da nossa fé. Da nossa força espiritual. Não podemos achar que é normal isso. Esfriar. Não podemos achar. Temos que ter um termômetro espiritual na nossa vida. E vendo eu não consigo mais falar em línguas. Eu não tenho mais desejo de ler a palavra. Eu não tenho mais desejo de um culto de ensino. Eu não tenho mais desejo de uma escola. É alguma coisa errada que está acontecendo.
O meu tempo está indo para outra coisa. Satanás não perde tempo. Satanás não perde tempo. E nós precisamos medir o nosso termômetro espiritual. Não, pastor, eu já estou velho. Velho é o diabo, meus irmãos. Ei, olha para mim nesta noite. Levanta-te, aleluia. Eimã, xaradabaga séria. Oh, glória. Observe aqui, irmãos. Eu observei aqui que a gente pesquisou bem. As escrituras não fazem menção de qualquer divisão da igreja de Sardes. Pode observar, não faz menção de qualquer divisão. Ela é até uma igreja unida, né? Mas tinha substituído o andar no Espírito e o viver no Espírito pelas ordenanças, pelas outras ordenanças, certo? Temos que cuidar, olhe para mim, com muitas festas de amparo. Temos que cuidar, porque tem vez congresso, pré-congresso, isso, aquilo, que só dá confusão. Temos que cuidar. A unidade é importante na nossa vida. Unidade um com o outro. Ninguém é dono de departamento. Ninguém é dono. Aqui é o Senhor que é o dono. Ninguém é dono disso e daquilo. Isso são fagulhas que afastam a igreja. Cada um quer ter um pedaço. Não, a igreja é de Cristo e precisa estar unida uma com a outra. E isso trouxe prejuízo para as igrejas dos séculos passados, porque se tornaram formal. É uma festa de um, uma festa de outro. Muita coisa boa, sim, muita coisa boa. Muito amparato, mas pouca essência. Muita apresentação, apenas de homem, mas menos presença de Deus. Pastor, sim. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu não estou falando inexperiente, com experiência, com pesquisa e com estudo de causa. A história da igreja nos revela, nos estampa, como um espelho nos nossos dias. A minha história de pastor, e quando iniciei a obra, se revela como espelho, no meu dia a dia. Pessoas que têm a minha idade, já se desvaíram, já perderam a fé de orar, já perderam a esperança de um novo céu e de uma terra, já acham que Jesus não vem mais, e também pensam que nunca vão mais morrer. Perderam a intimidade que Deus deu. Tinha substituído a vida do andar com Deus com a formalidade, com as aparências. Assim estava a situação da igreja de Sardes. E eu observei aqui que há muitas igrejas que se esforçam para ter fama, para ter aparência. Aleluia. Parou o evangelismo, parou a necessidade de orar pelo seu semelhante. Eu louvo a Deus pela igreja de Camboriú, que ainda tem um espírito que quando se faz algum incentivo ainda contribui e ora. Amém por isso. Vamos continuar nessa força. Mas precisamos realmente fazer, mas viver também uma vida cristocêntrica. E nós observamos isso aqui.
Eu observei que também tem muitas igrejas que se orgulham nas suas aparências. E a igreja de Sardes era assim: tens nome de que vives, tens aparência, mas estás mortas. Quantos lugares que nós vamos que a liderança são os príncipes, ninguém toca. Ninguém toca. Parece que anda dentro de uma redoma brindado. Dentro de uma redoma brindado. Cheio de segurança em redor de um lado ou outro. Meus irmãos, se o Senhor não guardar a cidade em vão, temos que cuidar sim, mas nossa vida está nas mãos dele. Ele cuida de nós, ele nos dirige, ele nos orienta. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Yurika mandarabaga. Aleluia. Senhor, quer uma igreja que tenha liderança contrita, que desce aos pés de Jesus, que jejua, que ora, uma igreja que busca ao Senhor. Essa igreja é poderosa. Aleluia. Vamos observar. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí eu observei aqui que a verdadeira prova para a igreja são as obras perfeitas. Olha para mim. Obras perfeitas. Não obras para aparecer. Aí eu vou dar R$1.000 aqui, porque todo mundo vai ver. Vou dar 100 aqui, porque todo mundo vai ver. Vou dar 500 aqui, porque todo mundo vai ver. Obras está envolvido tudo. Não achei as tuas obras perfeitas. Aleluia. Obras, irmãos, olhem para mim. Muitas pessoas não crentes fazem obras. Tão à vontade. Mas importante é a obra perfeita. Aquela que tem interesse de agradar a Deus. Aquela que toca no céu. Aquela que mexe com o Pai Celestial. Aquela que comove o Espírito Santo. Ei, aleluia. Que comove o Espírito Santo. Aquela que tem seriedade da alma. Ei. É feito com a alma. Abraça com a alma, ora com a alma. Não dá volta, obras perfeitas. Não faz meia volta, Deus conhece. Ei, conhece o que está por dentro, o que você faz de coração com a alma. Essa obra é perfeita. Se não for para ser perfeita, se não for de coração, se for por obrigação, não faz, porque não tem resultado. Não tem resultado as nossas obras. É evidente que se eu sou salvo, se o meu nome está escrito no céu, eu tenho desejo de fazer obras. Eu tenho desejo de abençoar o meu semelhante. Eu sempre tenho dito, pastores, não é preciso ser contribuinte, não é preciso ser dizimista para ser salvo, mas todo salvo é contribuinte. Todo salvo tem o coração voltado para a obra. É verdade. Ah, pastor, Deus não vai levar os avarentos. Se eu não tenho desejo de ajudar a obra, de contribuir, de dizimar, Deus vai levar. Deus não vai levar avarento. Eita Deus. O glamandaia séria. Aleluia. Aleluia. Não achei as tuas obras perfeitas. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ah, pastor, eu dou o dízimo. Tem pessoas que o dízimo não é dar, o dízimo é devolver em primeiro lugar. O dízimo não é meu nem é teu. E aqueles que me ouvem também podem ouvir. O dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor, não é meu. Eu não dou o dízimo.
eu devolvo para Deus. Porque se eu não devolver, eu estou roubando de Deus. Eu estou roubando de Deus. Porque o dízimo para o crente, o salvo, aquele que vai morar no céu, o dízimo é de Deus. É dele, eu estou devolvendo. Eu nunca vi alguém que é fiel, dizimista até o final, e ele não é bem sucedido. Não. É lógico que nós passamos por fases, por dificuldades, mas somos bem sucedidos, porque temos o aval do céu. E todo o dizimista que dá, que devolve de coração, é bem sucedido. Alguém até fica questionando quando se faz um desafio forte aqui, né? Ninguém é obrigado, ninguém vai tirar do bolso de ninguém, não é verdade? Mas quando é feito o desafio para ofertas, amém, por aqueles que são voluntários, bem sucedido, que Deus está vendo a sua. Aleluia. A verdadeira prova para a igreja são as obras e nunca as pretensões. Observe. Nunca as pretensão. Eu vou fazer porque o pastor vai me olhar. Eu vou fazer porque eu quero uma oportunidade. Eu vou dar oferta porque eu quero me destacar. No reino não se compra lugar. Ei, aleluia! A irmãzinha lá queria que os filhos que sentassem à direita e outra à esquerda. Queria que um sentasse à direita e outro à esquerda. E Jesus disse: isso que compete é meu Pai. Isso que compete é meu Pai. Aleluia. Oh, meus irmãos, é sério servir a Deus. É renúncia constante. Sei as tuas obras. Diga comigo, as obras não eram perfeitas diante de Deus. Diga comigo, eram como casca que falta o miolo. Não tem essência. Eram como casca que falta o miolo. Era apenas aparência. Viu? Como casca que falta o miolo. Como casca que não tem essência. Diga comigo, era como um corpo sem alma. Forte, né? Não é forte? Como um corpo sem alma. Diga comigo, era como sombra sem substância. Ele disse: suas obras eram ocas e vazias. Deus viu aqui. Ocas e vazias. Obras que não tinham essência. Obras ocas e vazias. Obras sem substância. E é isso que Deus quer de nós, diferença. Quer que tenhamos substância. Que não sejamos oco, que sejamos cheios de Deus, que que Deus apareça na nossa vida, que a presença do Senhor se alastre àqueles que estão ao nosso lado. É isso. Que o nosso corpo tenha uma alma feliz, alegre, que representa bem Deus. Uma alma que fala de Deus, que exalta a Deus, que enaltece a Deus. É isso que precisa, meus irmãos. Oh, aleluia. Eu podia continuar, mas eu quero orar por alguém aqui na frente. O Espírito Santo tem falado comigo. Eu andei para lá, andei para cá, andei para lá, corri bastante durante o dia, mas não saía da minha mente esses textos. Remuianaia séria. Baga séria. Vamos ficar em pé? 9h20, não queremos cansar. Mas eu queria orar por alguém que ouviu a palavra e que precisa melhorar a sua vida espiritual. Venha até aqui à frente. Não tenha vergonha, não.
Saiba que isso é aí que Deus quer. Que nós tenhamos a nossa, aleluia. Irmãos, olhe para mim, irmãos. Não adianta a aparência sem essência, sem conteúdo. Sai do teu lugar e vem cá. Você que deseja, não é errado, não é pecado, não é vergonha. Você vir aqui na frente de Deus, eu preciso melhorar nesta área, nesta área, nesta área. Você, mãe, também não é vergonha. Também você vem aqui dizer, eu preciso melhorar, eu sou muito rude. Você, uma coisa, aleluia, aleluia, venha até aqui. São só esses? Venha, irmãos, olha.